Quanto é que eu vou poder investir, Fabrício, para me tornar de fato um médico que investe, uma médica que investe? Quanto é necessário para que eu coloque nos investimentos, em quais investimentos eu posso de fato colocar esse dinheiro? E é disso que nós vamos falar hoje. Essa é a pauta qual vai ser discutida. Tudo bem? Então, primeiro ponto. Falando em quanto eu devo começar, né? Em quanto dinheiro eu preciso para de fato começar a investir, a me tornar um médico investidor, uma médica investidora. Se eu de fato estou começando agora. Antes do quanto, você precisa saber o quanto de conhecimento e não necessariamente o quanto de dinheiro, porque o quanto de dinheiro ele se torna irrelevante a partir do momento no qual você de fato não tem um conhecimento prévio, um conhecimento que te norteie, um conhecimento que vá te dar um direcionamento aonde você deve colocar esse dinheiro. Entendeu? Então o conhecimento ele vai preceder o investimento. Não adianta eu querer investir 100 reais, 1000 reais, 500 reais, não importa quanto dinheiro você tenha, se você não sabe onde você está colocando o seu dinheiro, se você não possui uma estratégia prévia para colocar o seu dinheiro, aportar o seu dinheiro de forma segura e que te rende o máximo de frutos possíveis dentro das suas possibilidades, tá certo? Dito isso, é prudente que você leia alguns livros específicos antes, faça alguns cursos, faça suas pesquisas, trace o seu perfil de médico investidor. Isso é muito importante, porque se você tem um perfil que vai divergir das características daquele tipo de investimento, é muito provável que isso te gere frustração, que isso te gere ansiedade, entendeu? Então tudo isso vai preceder o ato de investir, tá certo? Agora vamos lá, você passou por toda essa jornada, você de fato já tem ali uma base suficiente de conhecimento, você já sabe mais ou menos o seu perfil, e aí você quer começar na prática, você quer colocar dinheiro em alguma coisa. Quanto é esse dinheiro? A gente falando em dinheiro, em valores monetários. Aí vai divergir de cada categoria. Por quê? Dentro de cada categoria, vamos falar na analogia dos guarda-chuvas, né? Imagine os investimentos como se fossem vários guarda-chuvas e abaixo dele nós tivéssemos guarda-chuvas menores. Isso fosse meio que afunilando. Então você vai ter grandes categorias, por exemplo, renda fixa e renda variável. São duas grandíssimas categorias. Aí dentro delas você vai ter subcategorias. Então, por exemplo, dentro de renda fixa, eu vou ter, sei lá, a categoria do Tesouro Direto, a categoria de letras de cartas imobiliárias, a categoria... E nisso tudo você tem outros tipos de características, né? Pré-fixados, pós-fixados. Renda variável é a mesma coisa. Você vai lá, diverge, vai ter ETFs, né, fundos de investimentos. Você vai ter ações, você vai ter fundos imobiliários, que são, em tese, grandes conglomerados de imóveis, de tijolos ou de papéis. Né? Isso, a gente não vai abordar isso especificamente aqui no programa de hoje, mas que são investimentos diferentes, mas eles, é como se fossem investimentos irmãos. E aí, dentro de cada um desses investimentos, você tem desde aqueles mais baratinhos, que você pode iniciar, sei lá, com 30 reais, 40 reais, você pode estar participando aí, comprando uma ação de um grande banco, por exemplo, tá certo? Enquanto outros, você precisa de um pouco mais de aporte. Às vezes você vai ter fundo, às vezes você vai ter ação, que vai, sei lá, partir inicialmente dos 200 reais, fundos com cotas maiores, de 1.000 reais, 5.000 reais. E por isso que investimento é algo tão fascinante, algo tão justo no sentido de pode agregar qualquer pessoa. Desde a pessoa que tem 30 reais para investir mensalmente até a pessoa que tem 30 mil. Entende? Aí qual que é a grande sacada aqui? Qual que é a grande questão? É que não tem uma barreira inicial formal. O que eu quero trazer aqui para vocês médicos é que está ao alcance de qualquer um de vocês investir, de fato, se tornar um médico investidor, uma vez que você passou por esses degraus, né? De adquirir o conhecimento, formar uma reserva de emergência, ter ciência de onde você vai colocar primeiramente aquele dinheiro, para a partir de então, vem a parte principal, que são os aportes. Os aportes que eles devem ser maiores e constantes, tá certo? Então, para o investidor iniciante, é isso que eu sugiro. Primeiro vai lá, consolida uma base suficiente de conhecimento e depois busca ali um investimento, entre aspas, mais baratinho, menos nocivo para o seu psicológico e para a sua carteira e coloca algum dinheiro nele, tá certo? Então, igual eu falei, você pode viajar, você pode oscilar por todas esses nichos, essas características. Você escolhe alguma coisa, você pode até, a princípio, só para
testar e pegando uma de cada, né? Uma de cada. Ah, eu vou ler um pouquinho aqui sobre ações. Isso um pouquinho sobre ações. Eu vou comprar uma ação de R$ 30, porque eu quero ver como que funciona. Eu não vou colocar um dinheiro significativo, tá? Ah, eu quero comprar aqui uma parcela de um título do Tesouro Direto aqui, só para eu ver como funciona. O que que é isso? Ah, eu preciso criar uma conta numa corretora, uma conta no banco, eu preciso ir em qual site, usar qual aplicativo, entendeu? Por quê? Você vai se adaptando ao ambiente de investimento de cada tipo, porque cada tipo de investimento você vai precisar orbitar por alguma estrada diferente. Então você não vai investir em criptomoeda no mesmo lugar em que você investe em ações, entendeu? Então para você investir em criptomoeda, você precisa abrir uma conta numa corretora específica de criptomoedas, tá certo? Da mesma forma, para eu comprar títulos de tesouro público, eu preciso ter um intermédio com o Tesouro Nacional, mesmo que eu compre pelo meu banco. Entendeu? Você precisa ter um cadastro ali pelo seu CPF. Da mesma forma que você compra ações e elas estão ali na B3, na Bolsa de Valores, você vai precisar de uma corretora para intermediar esse ato de comprar a ação, tá certo? Então, conforme você vai se iniciando em cada tipo de investimento, você vai gerando esse conhecimento, vai colocando algum dinheiro que a princípio não seja tão significativo a ponto de que você precisa ficar preocupado. Meu Deus do céu, aqueles R$ 30 que eu coloquei, eu posso perder eles. Calma, calma, entende? E aí você vai formando uma carteira de investimentos inicial, a qual possa de fato te gerar uma segurança, falando em consolidação de conhecimento e posteriormente de patrimônio, tá certo? E aí voltando, você depois que passa-se dessa fase, você vai entrar na fase, que é até uma fase que eu falo que é uma fase chata, no sentido de sentar para ver a grama crescer. E como que a gente senta para ver a grama crescer? Você basicamente vai ter que todos os meses ali, consideravelmente, pegar um dinheiro, o qual seja significativo, né? Significativo, e conforme passa-se o tempo, você aumenta essa quantia, entende? Porque você vai investindo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, aumentando o seu bolo de investimentos, entende? E aí, assim, você consolida, de fato, uma carteira de investimentos diversificada que te forneça rendimentos, os quais, num primeiro momento, você não gasta, tá bom? É muito importante você reinvestir os seus investimentos. Por quê? Nós, médicos, devemos viver com a nossa fonte primária de renda, que é o fruto do nosso trabalho, o fruto do nosso serviço. Isso, falando do médico que é mais jovem, o que está começando a entender de investimento agora. O mais jovem que eu falo é na questão de investir, tá? Não de idade. Então, você trabalha, você ganha ali todo mês alguma coisa, esse dinheiro você tira o seu padrão de vida, os gastos com casa, energia, com se você tiver filho, com a escola da criança, com a alimentação, entendeu? Aí vai sobrar alguma coisa. Esse alguma coisa que sobra, aí você investe. E aí desse investimento vai sobrar mais alguma coisa, que é o que a gente chama de renda passiva. E aí é o que eu falo, nos primeiros momentos, nos primeiros anos até, você não vai pegar essa renda passiva e gastar ela. Porque se você gasta a renda passiva, você está tirando do bolo. Né? Se você tira do bolo, você uma hora pode ficar sem ter o que comer, metaforicamente falando. Tá bom? Então, primeiro você procura ganhar mais dinheiro com a profissão sua. Se é médico, você é cirurgião, faz cirurgia. Se você é clínico e ganha com consulta, faz consulta, aumenta o preço da consulta, trabalha mais, não sei. E a partir disso você vai aumentando os seus aportes. Por que é importante aumentar os aportes? Porque é o crescimento significativo do juro composto. Conforme eu aumento meus aportes e aumento consequentemente minha renda passiva e reinvisto ela, você está meio que duplicando os seus investimentos. É lógico que não é no sentido literal da palavra, mas no sentido da conotação. Está duplicando. Você está gerando duas fontes de renda que vão entrar ambas para a carteira de investimentos, para o seu portfólio. Entende? E aí, falando nisso, quando você passa por esse momento inicial que você escolhe por onde começar a investir, você pode ir diversificando. Porque não adianta nada você diversificar tanto com pouco dinheiro. A questão da diversificação ela é muito importante para quem já tem um patrimônio ali grande o suficiente, para quem já tem alguns milhares de reais, entendeu? Alguns milhares, quiçá milhões de reais, porque aí você não pode estar só exposto em uma única coisa. Porque se essa única coisa for a falência, der errado, for a zero, aí você não consegue se reerguer. E a diversificação ela gera isso da segurança.
quando eu invisto em renda fixa, quando eu invisto em renda variável, em criptomoeda, em imóvel, quando eu vou tendo variações de investimentos, de certa forma eu me protejo, tá? Agora voltando à temática inicial, que é quanto, Fabrício, de dinheiro eu preciso começar? Igual eu disse, não existe uma quantia específica, mas eu, Fabrício, gosto de objetividade, eu gosto de trabalhar com exemplos. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos na prática, eu até deixei algumas janelas abertas aqui no meu computador e vou falando para vocês, tá? Inclusive, vou fazer aqui usar o Tesouro Direto como um exemplo de quem tem aportes maiores e aportes menores. Temos aqui o Tesouro Selic, 2024. Esse é um investimento da modalidade renda fixa, tá certo? E aí eu coloquei como se eu fosse investir R$ 100, né? Começar com R$ 100 e depois colocar R$ 100 todos os meses, até o vencimento do título, que seria em 2024. No final, no cenário no qual eu continuo colocando R$ 100, que é aquilo que eu falei para vocês, eu iniciei com R$ 100, tá respondido. Quanto eu posso iniciar na renda fixa? R$ 100, pronto, já deu. E aí eu comecei a continuar R$ 100, colocar. No vencimento, que seria lá em setembro de 2024, contando que você fosse começar a investir agora, ou seja, 22, 23, 24, cerca de 2 anos e meio, você teria R$ 3.500 líquidos, tá? Descontando imposto já. Por quê? Porque você pegou esse dinheiro, você reinvestiu esse dinheiro e manteve a rentabilidade dele ali. Não houve resgate, tá bom? R$ 3.500. Da mesma forma, se você tivesse um aporte inicial de R$ 100 nesse mesmo investimento, mas você diminuísse o aporte ou não fosse tão constante, vamos colocar aí que você colocasse numa média, tá, de R$ 30 por mês. Às vezes você colocava 100, às vezes não colocava nada, mas uma média de 30 por mês. A mesma categoria de investimento, só que sem a constância e sem esse valor simples estimado, você teria R$ 1.135. Ou seja, de 1.135 para 3.500, o que é uma grandíssima diferença, tá? Então, qual que é a outra sacada que eu trago para vocês? É que o quanto você começa a investir, o quanto você coloca de início, não importa tanto. O que vai importar são duas coisas: a sua constância e o quanto você consegue aumentar naquele aporte, tá certo? Porque quando você faz isso, aí sim você está fazendo o bolo crescer. Aí sim está havendo de fato um crescimento patrimonial. Porque se você investe uma única vez, é como se você, vamos lá, médico, quando você estudou para passar no vestibular, não sei se você fez Enem ou vestibular tradicional, mas você estudou pra caramba, creio eu, para se tornar médico. Você estudou uma única vez? Você fez um único estudo inicial? Ou você estudou várias vezes seguidas, por vários dias seguidos, fez vários simulados antes de sequer pisar dentro da faculdade? Entende? Investimento, analogamente, é a mesma coisa. Não adianta eu estudar a matéria uma vez e acabou. Não adianta investir uma vez e acabou. As coisas requerem constância. Em geral, na nossa vida, se eu quero ter um bom físico, eu não vou na academia uma única vez. Eu não inicio na academia, entendeu? Eu vou várias vezes, tá certo? Eu mantenho essa constância, porque caso contrário, eu não vou ver resultado. Você não vê resultado se você só tem aquele capital inicial, se você só tem aquele primeiro investimento. E aí, quando eu falo sobre constância, não é nem para assustar, é porque primeiro você mantém essa constância para depois você ir aumentando, tá certo? E por isso é tão importante você ter uma manutenção de padrão de vida, uma base de gastos específica. Porque se você oscila demais, você acaba pegando daquilo o qual era para ir para o seu investimento, tá? Então, tudo que você for fazer, de fato, deve ser estratégico. Então, eu quero comprar uma casa, um carro, viajar, não sei. Você coloca isso de forma estratégica dentro das suas possibilidades, da forma a qual você não penalize os seus investimentos, tá? Então, quando eu falo aqui de quanto eu preciso para começar, é só para exemplificar que não tem barreira de entrada. Com R$ 30 você já investe, com R$ 50 você já investe, tá bom? Então, aqui eu acabei de falar do Tesouro Selic, dando exemplo de uma renda fixa, tá? E de quanto faz diferença eu ter um aporte fixo que seja o suficiente e eu não ter tanto compromisso assim. Lá na frente eu vou ter diferença de milhares de reais. Sim, são milhares de reais. Por quê? Porque mês a mês
Às vezes R$ 10 faz diferença, R$ 100 faz diferença. E o pessoal não se liga nisso, tá? Então aqui, ó, mais alguns exemplos. Gente, isso aqui não é indicação de compra, tá? Eu só estou usando para exemplificar que uma pessoa hoje com R$ 20, R$ 40, ela consegue investir. Temos aqui a ação do Itaú hoje. O Itaú, que é um grande banco, um banco antigo, consolidado, com R$ 22,84 na data de hoje, né, 10 de janeiro de 2022, você compraria uma ação do Itaú. Você se tornaria acionista do Itaú, entendeu? Não é um valor exorbitante. Para quem não tem dinheiro, para quem não tem o hábito, já é o suficiente para começar. É só você, o ato de você criar uma conta no corretora, de comprar uma única ação, já te gera um drive suficiente para você buscar conhecimento, buscar aprender, olhar para o seu salário, ver o que está de errado, o que você pode poupar mais, para que você gere essa recorrência, entendeu? Um outro exemplo bacana aqui, eu não gosto tanto, porque é estatal, mas eu não vou falar isso aqui nesse programa, porque não é o intuito, mas Petrobras, R$ 28,01 na data de hoje. Você compraria uma ação de Petrobras, você teria acionista da Petrobras, tá certo? O médico trabalhando lá no seu consultório, ao mesmo tempo você também tem uma parcelinha ali de uma grande empresa, entendeu? Mesmo que estatal. Outro, fundo imobiliário, para você ver como existe diversificação até dentro da diversificação. Lembra que eu falei em diversificar por grandes categorias? Eu estava falando logo atrás sobre renda fixa, sobre tesouro direto. Agora já estou dentro de renda variável. Falei de ações. E agora fundo imobiliário, que é uma outra subcategoria. Então, ó, tem esse fundo de shopping, VISC11, que é a sigla dele, tá bom? É um fundo que ele tem vários shoppings dentro dele, ou seja, é como se você fosse dono de uma pequena parcela daquele monte de shopping, e tudo que os shoppings geram de receita, eles redistribuem entre esses acionistas, entre esses cotistas, tá certo? Então é óbvio, você tem que ver a estratégia de cada fundo. Tem fundo que ele vai pegar uma parcela para comprar mais shopping ou para comprar outros imóveis. Não estamos falando só de shopping, tem fundos de galpão, fundos de prédio, de logística, de várias categorias. Por isso que é tão fascinante você estudar isso, que às vezes tem fundos que você vai ver que são muito mais rentáveis. Em contrapartida, eles oscilam mais. Tem fundos que são mais seguros. Em contrapartida, eles pagam um pouco menos, tá bom? Então, você vai pegando essas nuances e vai consolidando a sua carteira. Uma coisa que eu costumo falar agora que a gente entrou aqui rapidinho em fundo imobiliário é evitar fundos monoimóveis. Como assim? Quando você tem um fundo monoimóvel, ou seja, ele tem um único imóvel na carteira dele, um prédio, e, sei lá, um shopping, uma única coisa, você está sujeito a um risco maior. Porque se dá errado aquele único imóvel, ele pode ir a zero, você pode deixar de receber seus rendimentos, se ele de repente deixa de alugar o espaço. Isso já aconteceu, tá? Aqui no Brasil mesmo, na história dos investimentos, teve, eu não lembro o nome da torre, mas se não me engano, o fundo ele tinha uma torre inteira, era um prédio gigantesco. Eu não sei se era no Rio ou em São Paulo, mas o locatário deixou subitamente, acho que a empresa que estava faliu ou não ia mais, e deixou de alugar. E ele não conseguiu alguém de imediato. E aí ele ficou com aquele prédio gigantesco, vazio, sem ninguém pagando. Entendeu? Agora, se você tem um fundo que ele tem 10 prédios, ele está mitigado ali, ele está dissipado entre esses 10 prédios, se isso acontecesse com um dos 10 prédios, você ia ter outros 9 prédios para dar conta de gerar alguma receita e até arrumar alguém para alugar ou para vender, ou seja lá qual fosse a estratégia, entendeu? Então é bacana quando você estuda investimentos que cada pequena parcela de conhecimento que vai sendo agregada te direciona melhor. E aí quanto mais você conhece, mais você tem ciência na hora de colocar o seu dinheiro em determinado investimento. E aqui eu só falei de um exemplo, de uma categoria que é fundos imobiliários dentro de renda variável. E isso existe em todas as outras, tá? Renda fixa, ações, criptomoedas. Vamos falar de criptomoedas. Tá muito em alta criptomoedas. Em alta que eu falo em popularidade, né? Porque ultimamente, pelo menos agora, nesse período do início do ano de 2022, o Bitcoin, que é a principal, né? Vem tendo uma grande queda. Mas quanto você poderia comprar hoje com R$ 100? Vamos por R$ 100 em Bitcoin. Vou colocar aqui e já falo para vocês. Hoje, ó, um Bitcoin está valendo em reais R$ 236 mil e 779 centavos, o que é bastante coisa, né? Então hoje para você ter um Bitcoin você tem que ter no mínimo 6 dígitos de capital para ter um Bitcoin. Só que o Bitcoin, você vai conhecer isso se você estudar mais sobre criptoativos.
os criptoativos eles tendem a se basear por casas decimais. Então, cada criptoativo, alguns têm limite de emissão, outros não. O Bitcoin é um desses que ele é escasso justamente por ele ter uma limitação de 21 milhões de unidades até o máximo de produção dele. E falando em quantia de transação, ele pode ser transacionado até a oitava casa decimal. Ou seja, você tem um zero, vírgula, e depois dessa vírgula tem 8 zeros, que é o máximo de fração de Bitcoin que você pode ter. Que aí seria 0,1, né? 8 casas depois. E essa unidade é chamada de Satoshi, tá bom? Então, se você tem um Satoshi de Bitcoin, isso equivale à oitava casa décima decimal. Então, com 100 reais, você consegue comprar 42 mil Satoshis, tá? Para as pessoas que são visionárias, que ficam falando em futuro, falam que o Bitcoin vai ser a próxima grande moeda mundial, é algo a se levar em conta. Você vai ter 42 mil Satoshis, a unidade última do Bitcoin, com apenas 100 reais. Se você olha assim, mas é 0,00042, você pode ver por esse lado. Ou você pode ver por um outro lado. Caramba, é bastante Satoshi, né? É bastante dinheiro. Conforme você vai aportando. E aí, você não vai ter, quando você aporta de forma fixa, constante e cada vez mais, você não se preocupa com algo chamado oscilação de preço. Por quê? Quando o preço oscila, ele tende a não fugir tanto da sua média. Porque quem tem um aporte constante, quem coloca ali mês a mês um dinheiro significativo, essa pessoa ela vai comprar sim nos picos, mas ela também vai comprar nos períodos, entre aspas, promocionais. Né? Na baixa, quando ninguém mais está comprando. Na verdade, quando as pessoas estão vendendo. E mais ainda, quando você tem um conhecimento aprofundado, você bola estratégias para aproveitar desses lapsos do mercado. Porque, exemplo, lá no início dessa, entre aspas, crise de saúde que estamos vivendo, que eu não costumo nem citar a palavra aqui, que eu não sei se a rede social acaba punindo, mas vamos lá, crise de saúde, acho que você entendeu, né? Aqui nos meados de 2020 a 2022. Lá atrás, tiveram quedas exacerbadas, exorbitantes, tanto na bolsa de valores quanto nos criptoativos. Quem tinha dinheiro, conhecimento e segurança na época não se deixou abalar e fez o caixa. Colocou uma grana gigantesca ali e hoje está rindo à toa. Por quê? Teve investimentos que valorizaram o dobro. Teve investimento que valorizou 10 vezes, tá? Você chegou de comprar, quem comprou, obviamente, eu cheguei de comprar um pouco, mas criptoativo, Bitcoin, por exemplo, na casa ali das 4 casas, né? Falando em dólares. Das 5 casas, hoje você tem aqui uma moeda que tem 6 casas, né? Que está mais de 200 mil reais. Então, se lá atrás você tivesse esse conhecimento, e quando eu falo lá atrás, gente, eu não estou só querendo dizer que passou, você perdeu a oportunidade. Não. A oportunidade é uma coisa específica, mas daqui para frente o mundo vai continuar existindo, a economia vai continuar existindo, vai tudo continuar rodando, tá? Então você tem que aproveitar as oportunidades a partir deste momento. Então você pega aqui agora, beleza, adquirir esse conhecimento, tô gerando esses insights, então na próxima grande queda do mercado você esteja preparado, você esteja preparada. Tá? Da mesma forma que um médico tem que estar ali de plantão na porta, esperando caso venha alguma emergência acontecer e ele poder abordar para salvar a vida do paciente, para poder tratar alguma doença, ele tem que fazer isso com os investimentos dele. Ele tem que estar de prontidão. Caso alguma coisa aconteça, ele pode agir sobre. Então é aquela história, você tem que estar constante. Não, eu tô de boa, tô investindo pouco a pouco, mês a mês, aumentando tal, fazendo feijão com arroz. Mas se tem grandes movimentações no mercado, você tem que ter sabedoria suficiente para saber se você vai agir ou se você não vai agir. E caso você necessite agir naquele momento específico, qual que vai ser a sua tomada de decisão? Eu vou vender esse ativo. Mas você vai vender porque você está com o emocional fraco e esse ativo você viu ele derretendo o preço? Ou talvez você pense, caramba, está em promoção, porque isso aqui no futuro, né, essa empresa, esse investimento, provavelmente, com base naquele conhecimento que você tem, vai se valorizar 1000 vezes mais, muito mais. E aí você compra. E aí você coloca um pouco mais de dinheiro naquilo. Entendeu? Então esse é o raciocínio até clínico que eu quero que vocês tenham quando eu falo de investimentos. Então, todo essa temática, todo o programa de hoje falando de quanto eu preciso para começar a investir, justamente é uma porta de entrada para que vocês saibam que não é isso que vai importar, tá bom? Não é isso que vai importar.
Muita gente até considera, por exemplo, poupança como uma forma de investimento. E um cinquentão, cenzão, qualquer dinheiro que você colocar ali, você já está na poupança. Tá? Então, apesar da poupança, eu não considero uma forma de investimento. Porque o seu dinheiro, ele, apesar de aumentar as casinhas numéricas, né, você vê subir ali o número, mas aquele dinheiro ele não acompanha, ele tende a não acompanhar a inflação do país. Tá? Ou seja, perde esse poder de compra. Beleza? Então, gente, alguns grandes insights que eu posso tirar aqui do programa de hoje. Não existe barreira de entrada para você começar a investir, tá? Tem ativos os quais requerem preços mínimos, ok, tá? Vão ter fundos que você vai precisar de R$ 1.000, R$ 5.000. Um imóvel, exemplo, investimento um imóvel ele pode ser uma forma de investimento. Os imóveis eles não costumam ser baratos, então você vai ter terreno de 100, 200, 500 mil reais, casas de 1 milhão. Então, aquele é o inicial daquele investimento, tá certo? Mas da mesma forma, você tem o mercado fracionário do criptoativo, o mercado fracionário do fundo imobiliário, o mercado fracionário das ações. Ou seja, você pode ir comprando de miúdo, de parcelinha, de cotinha, você compra uma cota daquilo. E aí você vai aumentando o seu número de cotas. E conforme você aumenta o seu número de cotas, aumenta-se a sua participação naquele determinado ativo, naquela determinada empresa, naquele determinado fundo. Entendeu? E essa é a intenção do investidor, do médico que investe. Porque se você faz isso no longo prazo, você tem até alguns investidores icônicos aqui no Brasil, né? O próprio Barsi é um cara aí que está há décadas no mercado de ações. Ele já tem parcelas significativas de empresas multimilionárias, bilionárias, entendeu? Ao ponto dele tomar algumas decisões da empresa se pautarem no cara, às vezes. Tipo, a empresa não tomar uma decisão antes porque o cara tem uma parcela muito grande daquela empresa, entendeu? Então, você tem que ter esse objetivo, a mentalidade de sócio, mentalidade da pessoa que é dona daquilo de fato, tá bom? E não um apostador. Você não pode entrar nos investimentos achando que você está entrando num cassino em Las Vegas, que você vai dar a próxima grande tacada, você vai girar a roleta e vai ficar multimilionário. Não, não espere isso, tá? O ato de investir, ele não é nem um pouco emocionante. Pelo menos eu acho fascinante você estudar, você pegar, você ver as nuances do mercado, as oscilações da psicologia por detrás de cada coisa. Mas assim, o ato de investir é um ato técnico, é um ato mecânico. É você ter o dinheiro, você comprar o ativo ir para essa carteira e pronto. Não tem muito mistério. E conforme passa o tempo, ele sobe ou desce. Se você tem conhecimento, provavelmente mais vai subir do que descer. Tá bom? É isso. Essa é a grande coisa por detrás do espetáculo, tá bom? O outro insight é a questão da constância, tá? A gente falou em aporte inicial, mas não adianta ter aporte inicial se não tem aporte constante. Porque senão você não aumenta o patrimônio. Se você investiu uma vez, uma única vez, equivale a você ir uma única vez na academia, equivale a você ler um único livro, estudar uma única doença. Isso não te torna um médico melhor, não te torna uma pessoa melhor, não te torna uma pessoa com um físico mais forte, tá? Agora, se eu vou na academia na segunda, vou na terça, vou na quarta, vou na quinta, vou no próximo mês, vou no próximo ano, pô, provavelmente, se eu estiver fazendo isso da forma certa, eu vou ver resultado. Eu vou ver um físico melhor, vou ter mais saúde. Da mesma forma que se eu estudo hoje, se eu estudo amanhã, se eu mantenho uma base de estudos em medicina, eu vou ser um médico atualizado. Eu vou ser um médico que provavelmente vai ter menor chance de errar e vai dar um melhor prognóstico para o paciente, um melhor atendimento. Investimento, mesmíssima coisa. Quando eu busco ter um conhecimento e busco sempre estar investindo, qual que é a grande probabilidade? A grande probabilidade é que no médio e longo prazo, o seu patrimônio, a sua carteira de investimentos, tenda a ser maior. Você tenda a ficar milionário de fato, tá? E eu até fico receoso de usar essas palavras aqui, porque muita gente ainda tem algumas travas, eu diria que até mentais, né? Quando a gente fala em milhões, né? Milhares. Ai, Fabrício, você está falando em números grandes, fora do meu alcance. Cara, não. Médico no Brasil hoje ganha bem, tá? Pode não ganhar tão bem quanto antigamente, igual os velhos adoram falar, né? O pessoal que é preso ao passado, mas ganha bem. E se você ganha bem, você pode manter um padrão de vida bom, tá? Não precisa manter um padrão de vida megalomaníaco. Mantendo um padrão de vida bom, você consegue fazer sobrar. E fazendo sobrar, você consegue investir. Bingo! É isso. Essa é a grande fórmula, tá bom, gente? Então, caso vocês tenham alguma dúvida sobre como iniciar, tá? Eu sei que eu citei várias categorias aqui, citei
renda fixa, variável, criptoativos. E como eu disse, a depender da categoria, você vai precisar de um veículo diferente, de uma corretora diferente, tá? De um intermediário que difira, porque ele não trabalha com todos os ativos, tá bom? Mas, para sorte de vocês, não são tantos assim, tá? Bastando você ter cadastro em 3, 4 lugares, você já consegue comprar 99% dos investimentos disponíveis no mercado, tá bom? Então, tendo dúvidas sobre isso, pode falar comigo. Se alguém tiver sugestão de tema, sobre quais temas nós podemos abordar, eu vou passar a abordar alguns temas mais específicos e avançados. Ultimamente eu tenho focado muito nessas questões de base, nessas questões iniciais, porque o que eu vejo é muita gente que nem mexe, né? Nem pisou o pé na água. E eu quero primeiro que tenha essa leva e essa turma que comece a praticar, que comece a ter constância, porque a gente pode aprofundar esse pessoal, tá certo? Então é isso. Não precisa de um número mínimo específico para começar a investir, tá certo? E da mesma forma, não precisa colocar tudo de uma única vez, tá bom? Mas é necessário constância e aumento dos seus aportes, tá certo? Por hoje é isso, tá bom, gente? Daí provavelmente vão rolar lives novas, eu vou soltando os temas. Caso vocês tenham dúvidas ou sugestão de temas para eu trabalhar em cima, na próxima semana eu já vou colocar tudo isso na programação, tá? Fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.